neste lugar, nesta casa de oração, onde se reunimos para se alimentar da palavra de Deus. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém? Verso 18 que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja de quem? Jesus diz: a minha igreja. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, você como igreja de Deus, o inferno não tem poder sobre você. Amém? Irmão, pode sentarem, né? Hoje é um culto de jovens, né? O pastor nos anunciou para trazer uma palavra nesta noite. Poderíamos trazer uma palavra adereçada aos jovens, mas ele deu mais ou menos um tema. Eu não sei pregar em tema, né? Eu não sei nem pregar em outro tema, quanto mais não já escolhido pelo pastor, porque todos nós temos vamos dizer assim, Deus fala através da maneira que Ele quer, com quem Ele quer. Amém, irmãos? Mas eu vou deixar uma palavra de meditação para o jovem, ou duas às vezes, né? É no Salmo 71. Depois nós voltamos a comentar sobre o que lemos. Salmo 71. Bendito Deus. 71, verso 17 e o 18. Então, para o jovem meditar nessa palavra, é um dos salmos de Davi. Então, ele diz, o verso 17 diz: Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Verso 18: Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampare, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Amém, irmãos? Então o salmista, ele já de uma certa idade, então ele pede para Deus para não desamparar ele no tempo da sua velhice, quando estiver de cabelos brancos, até que tenha anunciado a sua força a esta geração, isto é, a nós. Hoje está anunciado, essa palavra que lemos, está sendo anunciada para nós, esta geração, que já vemos de alguns dias e parece que estão chegando agora. Amém, irmãos? Então ele fez esta petição a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. No Salmo de número 37, do versículo 25, ele diz: eu fui moço, mas agora sou velho. Mas eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, irmãos? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, é testemunho do patriarca Davi. Então, é muito maravilhoso nós aprender com esses homens que foram um exemplo para nós, para a nossa e para a futura geração que ainda há de vir, os que já estão e os que há de vir. Então, nós se espelhando nesses homens, nós nunca vamos sair da nossa posição.
Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele chegou num certo lugar e reuniu seus discípulos e fez a seguinte pergunta: o que vocês ouvem que o pessoal fala de mim, a meu respeito? Porque Jesus se identificava como filho do homem, né? Aí eles disseram, vamos ler no verso de número 13, ele diz: chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então agora, quer dizer, que os outros diziam que uns ele era João Batista, ou eles ouviam, os discípulos ouviam alguém dizer que Jesus era João Batista. João Batista já tinha sido decapitado. Ele dizia que era um dos profetas. Os profetas já tinham passado. E outros diziam que ele era Jeremias, e assim por diante. Aí chega até ele: e vós, o que vós entre vocês acha quem eu sou? Aí Pedro toma a direção, toma a frente e diz: pois também, bendito seja o nome do Senhor, verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Porque existiam outros deuses. Mas eram mortos. Como hoje nós vemos em muitos lugares, ou no nosso país, muitos lugares que nós vamos, pessoas adorando Deus mortos. Estátua que não é representando uma divindade, mas nós vemos que ele não tem vida. Mas nós adoramos e reverenciamos ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que deu a vida para nos trazer salvação, nos dá direito a entrar na glória. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, quando falamos de igreja, pode ser congregação. Igrejas não é o templo, aqui é um templo, né? O templo onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Igreja significa pessoas reunidas em torno do nome de Jesus Cristo, ou do Deus poderoso. Como no passado, Moisés dirigindo a grande congregação nos desertos, né? O povo de Deus que ia para a terra prometida. Hoje também nós estamos aqui como igreja, né? Como congregação, sendo preparada não para ficar aqui na terra, mas sendo preparado para ir para a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois Paulo, numa das suas cartas, ele diz que está preparando a igreja como uma noiva para um noivo. E este noivo é Cristo, porque a igreja é dele. Como nós lemos na palavra aqui, ele diz que é a minha igreja. Então a igreja não é do pastor, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja é identificada como a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mas nós vemos que no meio dos tempos, muitas pessoas começam
por alguma coisa ou por outra, começa a abandonar. Mas o escritor aos Hebreus, ele desperta, capítulo 10, versículo 25, que diz que nós não podemos ter o costume de alguns que abandonam a nossa congregação. Então não podemos, irmãos, abandonar os nossos dias de culto, os dias que Deus nos foi escolhido para nós estar na sua presença, adorando e glorificando o nome do Senhor, agradecendo por uma semana de paz que o Senhor nos deu, um trabalho, uma porta aberta e qualquer coisa que Deus nos dá. Nós temos que vir nos nossos fins de semana, nos dias que Deus nos prometeu, nos tem preparado, que é nos domingos, né? Para adorar o Senhor. Não podemos abrir de mão a este dia. Nós vemos que uma noite fria, está vendo? Na verdade que está frio. Eu poderia até estar em casa, né? Porque hoje eu passei um frio, que eu vou te falar, irmão, sinceramente, me deu vontade de eu viajar para o Nordeste, para Pernambuco. Porque o frio não foi fácil, não. Não só hoje, mas esses dias, mas hoje parece que foi pior. Mas eu tenho o meu dever de vir para a casa de Deus adorar ao seu santo nome. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, sabe que nós lendo na Bíblia, nós vemos que o dia de sábado, antigamente, no Velho Testamento, esse dia você não podia ter outra ocupação. Você tinha que vir para a sinagoga, vir para o templo, para ouvir a lei, para adorar a Deus. E por que hoje nós temos essa dificuldade de vir nos dias de domingo para vir? Nós temos o dia da semana todinha, Deus nos dá o dia da semana todinha para trabalhar, né? Trabalhar, trazer o nosso sustento, mas o dia de domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós devemos estar na igreja, né, irmãos? Sabemos que todos nós passamos alguma dificuldade, talvez até crises, né? Mas aqui é onde nós vemos curar as nossas crises, aqui é onde nós vemos ouvir a palavra de Deus, é onde Ele traz alimento para a nossa alma. Às vezes o nosso corpo está ferido, o nosso coração está machucado, mas aqui é onde nós recebemos a palavra de Deus, recebemos o bálsamo, para que nós continuamos, né, irmãos? Mas se nós deixar a palavra de Deus, o que pode acontecer com nós? Nós vamos enfraquecendo, aquela ferida vai abrindo cada vez mais, porque não nós pusemos o remédio necessário para a sua cura. Então, irmãos, o domingo é o dia de vir para a casa de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E quando nós fazemos isso, fazemos não por obrigação, mas sim, primeiramente por temor da palavra de Deus e também por fé. Porque quem sai da sua casa, no frio que está hoje, para vir, tem que ser por fé, irmãos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Louvado seja o nome do Senhor. E é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. No capítulo de número 16 de João, versículo 33, então Jesus ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, se você tem bom ânimo, você ouvindo a palavra de Deus, crendo nela, então Ele dá ânimo. E como Ele venceu o mundo, você também vence através da sua confiança nele. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Tudo isso é para nossa edificação, pois aqui Ele estava ensinando aos discípulos, falando: olha,
quando eu me separar de vocês, vocês no mundo, vocês vão ter muita aflição. Na verdade, naquele tempo ele já tinha, porque tinha até a perseguição já. Que perseguiram Jesus, perseguiram eles também. Mas ele diz, no mundo vocês vão ter aflição. Mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo e estou com vocês para nos ajudar nas vossas aflições. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo de número 5, versículo 4 e 5, diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, irmãos? Então, a sua fé é que faz você vencer as dificuldades, vencer as provações, vencer as crises e vencer tudo aquilo que vem lhe aborrecer. É pela vossa fé. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Paulo também, ele diz no carta aos Efésios, capítulo de número 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos por meio da fé. Quer dizer, primeiro vem a fé, depois vem a salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não é de nós, é algo que vem de Deus, porque é um dom que Ele nos dá, dom da fé, para nós obter a salvação que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós só podemos obter isso quando nós ouvimos falar da palavra de Deus. Então a palavra, ela gera fé, e a fé, através da fé vem a salvação. Louvado seja Deus. Então não podemos ter dúvida que a nossa fé, ela nos traz um grande benefício na nossa vida, que faz nós subir às alturas e chegar até a glória. Bendito seja Deus. Nós vemos que o escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, os irmãos veem que lá tem a lista dos heróis da fé. Os heróis da fé, aqueles que venceram reinos, venceram tudo, mas eles tinham uma visão de algo melhor do que a vida que eles estavam levando aqui. E esta visão, a igreja tem que ter. Nós estamos aqui, mas nós não sabemos que nós não vamos permanecer toda a vida aqui. Nós temos que pensar e ter uma visão do que será depois. E esta visão, ela nos traz uma grande confiança, porque nós temos promessa feita por boca daquele que não pode mentir. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nesta promessa é que nós começamos a andar, começamos a prosseguir, porque o Senhor, Ele tem prometido coisa boa, maravilhosa para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no verso nós vemos que Abraão, a Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra. Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra onde eu te mostrarei. Então ele disse que saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu confiando naquela voz que ele tinha ouvido, naquela promessa que ele tinha ouvido. E ele foi. E a Bíblia nos diz que ele habitou na terra da promessa como em terra alheia. Na verdade, ele não, mesmo naquela terra, ele não pôde ter uma casa. Ele era um homem rico, fazendeiro, mas ele nunca construiu uma casa. Ele podia muito bem construir uma bela casa, porque ele era rico, tinha condições, mas a Bíblia diz que ele habitou em cabana, cabana, aquelas
Você não sabe o que é cabana, né? É que arma, você passa uma temporada ali debaixo, depois você desarma, vai para outro lugar, ou guarda, né? Então, ele habitou assim, mas diz a Bíblia que ele viveu naquela terra por fé. Ele não herdou aquela terra, mas a sua descendência herdou futuramente, porque Deus tem um projeto, e esse projeto de Deus, então, ele tem que ser cumprido, no tempo certo que Deus queira que ele seja cumprido. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. No verso 13 do capítulo 11, do escritor aos Hebreus, diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Irmãos, vamos ler lá o que eles enfrentaram, né? Pela fé. Uns foram cerrados, outros foram mortos de outras maneiras, foram maltratados e assim por diante. Mas eles não negaram a fé. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós vemos também que Paulo, nos últimos dias da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você ama a vinda do Senhor, então essa coroa também está preparada para você. Então, irmão, não podemos abrir de mão das promessas de Deus, pois elas é fiéis e é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, que Deus continue nos abençoando. Eu estava ali meditando, né, nos jovens. O irmão sabe, quem não me conhece, que tem muitos jovens que não me conhecem, né? Alguns conhecem, mas eu aceitei Jesus quando eu era jovem, como você. Há 48 anos atrás. 48 anos atrás, eu era jovem como você. E aceitei a Jesus. Vim para a igreja. Aceitei a Jesus nessa igreja. Não aqui, mas nesse ministério, na missão de fé. Já passei muitos venavais, mas o Senhor tem me ajudado. Amém? O Senhor tem me ajudado. E se você permanecer firme nesse propósito, Jesus vai te ajudar também a você vencer. Amém, irmãos? Eu ainda não venci. Estou esperando aquele dia maravilhoso. Amém, irmãos? A vinda do Senhor. E para mim foi o tempo mais importante no tempo da minha mocidade. Eu tinha abaixo de uns 25, 26 anos. Foi o tempo melhor que eu passei no dia da minha mocidade. Foi quando eu vim para a igreja. Eu trabalhava no interior. E quando eu aceitei Jesus foi aqui. E quando eu cheguei lá, eu vinha de mês em mês. Quando eu cheguei lá, fui congregar no Ministério Assembleia de Deus. E ali fui bem acolhido. Dia de domingo, irmão que tinha um caminhão. E juntava a mocidade. Nós subíamos em cima daquele caminhão, nós íamos para aquelas fazendas fazer culto no alívio. E era maravilhoso, né? E me edifiquei muito, né? E o importante de acolher os jovens quando aceita Jesus, isso é importância muito importante na vida do jovem, ele sentir acolhido. Amém, irmãos? Então os irmãos jovens que já tem muito tempo aqui, quando chegar jovem assim, acolha eles, para eles se sentir bem. Amém? Pois isso aconteceu comigo. E hoje eu posso dar esse testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Depois casamos, né? Está ali minha Rebeca, né? Minha Rebeca, casamos, tivemos filhos, tem netos aqui, né? E assim por diante, né? E assim, mas estamos na igreja esperando a vinda de Jesus. Naquele tempo já
a gente já ouvia falar que Jesus ia voltar. Já. Como vocês estão ouvindo hoje também, que Jesus vai voltar, né? Ele ainda não voltou, mas eu estou aguardando. Amém? 48 anos. Eu estou aguardando. E sei que ele vai vir. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os jovens. E que Deus fortaleça cada um de vocês, né? E lembre-se, como o salmista diz, quando estou de cabelo branco, não me desampare, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração. Amém? Então anuncie o nome do Senhor a esta geração. Que Deus abençoe, e desde já eu agradeço em nome do Senhor Jesus.